que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Depois nós vamos entregar os certificados, os irmãos que se batizaram e mais alguns. E depois nós vamos fazer a ceia do Senhor, amém? Opa. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Tem alguém feliz aí ou é só eu? Maravilha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3, 4, 5, 6 e 7, até o versículo 8. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, para quem não sabe é Pedro, viu? E depois pelos 11. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. O 9 para encerrar. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E você diz amém. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui mais uma vez. Estendo a minha gratidão ao pastor Celso, pastor dessa igreja, pastora Maura, todos os obreiros dessa igreja, não vou citar o nome para a gente ganhar tempo. Deus abençoe cada um de vocês. Estou feliz desde ontem, porque foi o batismo dos meninos e o meu menino também se batizou nas águas, né? Obrigado. Foi uma bênção muito grande, como disse o pastor. Culto de batismo é uma festa para toda a igreja, por isso tem muitos irmãos lá da igreja louvando, e foi muito bom. Irmãos, eu quero ser breve, como disse o pastor. Tem muita coisa para fazer, a ceia para celebrar, as entregas do certificado, e tudo toma tempo. E amanhã você trabalha. Quem trabalha amanhã? Só eu? Quase todo mundo, né? E eu estava lendo esse texto essa semana, e eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto bem interessante. Primeiro, Paulo começa dizendo no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, ou seja, que Cristo morreu por nossos pecados. Aí ele diz assim, segundo as Escrituras. Por que Paulo faz questão de fazer essa afirmação, segundo as Escrituras? Porque ele queria que os crentes da cidade de Coríntios entendessem que a mensagem que eles estavam escrevendo através de uma carta não eram ideias produzidas pelo seu intelecto, não era uma mensagem filosófica ou ideológica, mas sim uma mensagem de Deus. Por que Paulo tinha esse cuidado de dar detalhes na sua escrita? Porque Paulo estava escrevendo para um povo grego que tinha se convertido, é claro que tinha um pouco de judeu também. E a gente sabe, irmãos, que a Grécia foi o berço da filosofia. Os maiores filósofos, isso é assunto de quinta série em qualquer sala de aula, os maiores filósofos da história nasceram na Grécia. Cícero, Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros mais. Os que não eram filósofos conhecidos contavam as filosofias dos que eram conhecidos, se tornavam conhecidos também. Então,
Paulo está falando para um povo que tem um certo conhecimento. Eu disse esses dias para um pastor amigo meu, disse: irmãos, eu tenho 30 anos, pela bondade de Deus, que prego, e há alguns anos atrás, nós não tínhamos nas nossas igrejas jovens e senhores também, que têm formação acadêmica, que estão cursando uma faculdade, que têm um conhecimento bem elevado com relação aos tempos antigos. Hoje, os nossos jovens da atualidade, tanto os evangélicos como os não, eles são abençoados com as informações, porque nós estamos vivendo uma época em que nós temos acesso a informações com facilidade devido à abençoada internet. Mas uma coisa eu preciso compartilhar com vocês: por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o objetivo? Quando eu fui me casar, eu escrevi uma carta de amor para a esposa. Eu tinha um objetivo. Quem já escreveu uma carta para alguém alguma vez? Uma carta pedindo dinheiro emprestado, uma carta parabenizando. Não, o senhor foi do tempo da carta, né, irmão? Se escrevia a carta tinha um objetivo. E eu estava analisando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu duas, primeira carta e segunda carta. Por que Paulo escreveu essa carta? E para que Paulo escreveu essa carta? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo? Irmão, só para vocês terem uma ideia, Paulo foi o fundador dessa igreja de Coríntios. Paulo estava em Atenas, na Grécia, e ele pregou aquela mensagem lá num lugar em que tinham muitos altares, e Paulo ficou procurando, irmãos, uma maneira de mostrar o Cristo para as pessoas, porque tinha o altar ao Deus Zeus, ao Deus Beltrano, ao Deus Cicrano. Aí Paulo passou e viu um altar que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo disse: acabei de receber a revelação. O pregador é assim, recebe a revelação onde ninguém está vendo. E Paulo começa a pregar. E a Bíblia diz que os estoicos, que era um grupo de intelectuais da época, os epicureus também, que era tudo gente da filosofia, quando viram Paulo, um cara baixinho, que não tinha beleza alguma, todos os comentaristas dizem que Paulo não tinha nem cara de pregador, porque era baixinho e gordinho e não tinha muita beleza. E eu estou falando aqui, pastor Celso, que Paulo está pregando para homens bonitos. Os gregos eram os caras que tinham beleza para dar e emprestar. Aí chega um baixinho feio falando para eles. Só que Paulo tinha formação acadêmica, foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia o latim, que era a língua romana da época. Paulo conhecia o grego. Paulo conhecia o judaísmo. Paulo podia ser feio e baixinho, mas conhecia as línguas da época, era um poliglota e conhecia a língua do céu. Ele sabia o que estava falando para os gregos. Paulo pregou uma mensagem que impactou tanto eles, que eles disseram para Paulo. Teve uma pregação que Paulo fez em um lugar que tinha um rei. O rei disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, por pouco eu também não me converto. Então Paulo tinha conhecimento de Deus e dos assuntos atuais. Então Paulo prega e diz para eles: o Deus que eu estou anunciando, eu vejo que aqui tem Deus para todo tipo de gosto, mas o Deus que eu estou anunciando, vem cá, chamou eles, é o Deus desse altar desconhecido. Neste Deus nós vivemos, nele nós respiramos, nele nós nos movemos. É este Deus que eu vos estou anunciando. Mas aparentemente parece que a mensagem de Paulo não teve muito resultado. Não houve muitas convenções, igual quando Pedro pregou um sermão pequenininho, se converteu quase 3.000 pessoas. E dali, de Atenas, capital da Grécia, ele vai para Coríntios. Irmãos, eu fiz uma pesquisa sobre a cidade de Coríntios. Ela dava 2 de Itajaí. Pastor Celso tinha 450 mil habitantes em Coríntios naquela época. A cidade de Coríntios, ela tinha 2 portos, um chamado Sencreia, que até hoje restos do porto de Sencreia é uma espécie de um sítio arqueológico. O porto de Sencreia
e um porto de Licaiônica. Por que esses portos eram importantes? Porque lá, a cidade de Corinto, ela ficava na região da Acaia, que era tipo um estado da Acaia, que tinha umas 10 cidades, e Corinto estava bem localizada. Então, esses portos que tinham lá atraíam os mercadores. Naquela época, o comércio de ungüentos era muito frequente, o comércio de tecidos e outras especiarias eram levadas através dos navios. E todos esses mercadores passavam onde? Corinto. Ou seja, era um lugar que tinha muita grana. E dentro de um contexto religioso, tinha duas coisas em Corinto, que foi o maior desafio que Paulo enfrentou. Havia uma deusa chamada Epafrodita. Até hoje, na mitologia grega, ela existe. A Epafrodita era deusa do amor, da beleza e da sexualidade. E ela tinha um templo que foi construído para ela em um morro que ficava a 523 metros acima do nível do mar. Quem chegava no porto de Licaion, pastora Mauro, ou de Sencréa, via logo o templo da deusa. Todo mundo corria lá para receber uma oração da deusa, que na verdade era uma estátua. A outra coisa, no lado espiritual que tinha lá em Coríntios, era o Deus da poesia e da masculinidade. Um Deus que era venerado pelos homens. O Deus chamado Apolo, que também dentro da mitologia grega existe hoje. Então Paulo chega sozinho nessa cidade. Não ia uma equipe de evangelismo com ele, não ia o cinegrafista para filmar o culto ou transmitir a live, não tinha nada disso. Paulo, e ele diz, quando ele escreve essa carta, ele diz no capítulo 2, que ele chegou lá com muito temor e tremor. Ou seja, o cara está sozinho. Irmão, você sabe que coisa ruim é o tal da solidão. Ah, pastor, eu gosto de viver só. Então você tem algum problema, precisa tratar. Porque solidão não presta para nada. Solidão, ficar só uma vez orando ou descansando é bom. Mas estar todo dia só, isso não é bíblico. Porque a Bíblia chega até a dizer que é melhor 2 do que 1. Porque se for 2, se um cair, o outro levanta. Se for 2, se tiver frio, estou falando de Bíblia, o outro esquenta. Se o cordão de 3 dobra, se quebra com mais dificuldade. Então Paulo está sozinho, mas só que tem um detalhe: quem sai em missão da obra, Deus nunca deixa sozinho. Sabe quem é que Paulo encontra lá em Coríntios, no meio de 450 mil pessoas? Um casal de judeus que tinham se convertido e moravam na Itália. O imperador romano da época, chamado Cláudio, não era você não, viu? O Cláudio não prestava para nada, era um cara ruim, e ele mandou todos os judeus convertidos saírem de Roma. Pega descendo para onde quiser. Em Roma a gente não quer mais vocês. Estão fazendo muito culto nas casas, está tendo muita baderna aqui de religião, e eles não aceitam, e o imperador Cláudio não aceitou. E eles foram embora. Então esse casal chamado Priscila e Áquila e Priscila, eles se encontram com Paulo, por providência de Deus. E é interessante que eles trabalhavam no mesmo ofício de Paulo, que era fazendo tenda. As tendas eram uma profissão bem inferior que existia naquela época, mas como Paulo fez parte do Sinédrio de Israel, ele tinha que trabalhar, ou seja, saber uma profissão de um plebeu, de uma pessoa de classe bem baixa. E Paulo aprendeu a fazer tenda, porque para fazer parte do Sinédrio, tinha que aprender uma profissão bem inferior, e Paulo teve que, apesar de ser poliglota, aprender a fazer tenda, porque era uma regra do judaísmo. Então Paulo encontra a Priscila e o esposo dela, Áquila, e os três começam a ir à sinagoga dos judeus. E Paulo começa a pregar. E Deus vai abrindo as portas. Para resumir isso aqui, irmãos, eu queria ter participado, pastor Celso, de um culto na igreja de Corinto nos dias de Paulo. Por quê? Porque Paulo disse, foi a única igreja que Paulo escreveu, diácono irmão Cláudio, que nenhum dom faltava naquela igreja. Eu estou pregando aqui, um profeta levantava e profetizava um exemplo. Um irmão falou língua, o outro dizia, vou interpretar, porque tinha um dom de variedade de língua. Paulo disse, nenhum dom falta para vocês. Os adoradores da deusa Epafrodita,
essa deusa é para Afrodite. Eu escutei o pastor Hernando Dias falar isso e fui pesquisar para ver a veracidade. Ele disse que a deusa Epafrodite tinha mais de 1000 mulheres que eram chamadas de prostitutas cultuais. O que é que essas mulheres faziam? Elas eram prostitutas de carteirinha. Eu tenho um irmão meu que morou na Europa há bastante tempo, e ele contou para a gente, ele disse, pastor Ednaldo, existe o comércio de prostituição de forma liberada em alguns países da Europa, não são em todos. As mulheres de programa têm um lugar reservado e para eles é normal. Por isso que a Europa hoje está numa decadência. Eu vou pregar lá o mês que vem e o pastor que vai me receber disse, pastor Ednaldo, eu cheguei aqui cheio de fogo do Brasil e já esfriei de tanta resistência. Aqui a gente precisa andar de joelho, viver de joelho, orar direto, porque o povo gelado. Para vocês terem uma ideia, no tempo que Paulo chega na cidade de Corinto, havia esse problema. As mulheres prostitutas, elas saíam para pegar dinheiro dos homens para sustentar a luxúria do templo da deusa Epafrodite, e os homens tinham os outros métodos de arrancar dinheiro para manter a luxúria do templo de Apolo. Então Paulo está neste lugar, mas Deus começou a salvar as prostitutas. E tem um detalhe, as prostitutas usavam o cabelo rapado. É por isso que Paulo vai escrever, aqui onde o pastor Celso leu na mensagem da ceia, tem um texto mais para frente que diz que Paulo mandou só as mulheres de Corinto usar o véu. Por quê? Porque elas eram carecas. Os caras conheciam a prostituta, ela não tinha crachá de identificação não, era careca, era norma. Para ser prostituta e fazer parte da equipe da deusa Epafrodite, a mulher tinha que andar com cabelo rapado. Aí quando ela se convertia, para os homens não estar dando a velha cantada, Paulo disse, coloque um véu enquanto o cabelo cresce, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, depois o cabelo vai crescer. É a única igreja que Paulo faz essa exigência, é para a igreja de Corinto. E Paulo está pregando lá, e a Bíblia diz que Paulo fica 18 meses em Corinto, e a igreja estava estourando. Chega lá Silas, chega Timóteo, chega Apolo, chegam outros obreiros. Aí Paulo diz, agora eu vou para Éfeso. E quando Paulo está em Éfeso, já fazia 4 anos quase que Paulo tinha ido embora de Corinto. Aí Paulo Paulo recebe uma correspondência de uma mulher, que era uma família que ele ganhou para Jesus, a família de Cloe. E Paulo recebe a carta. Quando Paulo leu aquela carta, uma das coisas que mais chocou Paulo era a divisão grupal que tinha dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, eu citei o nome de alguns filósofos. Os gregos, eles tinham os seus filósofos prediletos. Por exemplo, eu sou discípulo de Sócrates. Eu sou discípulo de Aristóteles. Você, sou discípulo de Cícero. Eram os filósofos maiores. A igreja de Corinto começaram, como diz lá no Nordeste, com esse espantinho. Os irmãos começaram a dizer, nós somos discípulos de Paulo porque Paulo fundou a igreja. Os outros diziam, não, nós somos discípulos de Pedro porque Pedro andou com Jesus e Paulo não andou. Os outros diziam, nós somos discípulos de Apolo, de Alexandria, que veio estar aqui conosco, que a Bíblia diz que Apolo era fervoroso no espírito. Era aquele pregador que o povo gostava, que fazia barulho, o povo dizia, nós gostamos, é desse Apolo. E o quarto grupo dizia, nós não somos discípulos nem de Pedro, nem de Paulo. Era aquele tipo de crente que não quer pastor, não tem pastor. Como diz o pastor Eliseu Rodrigues da internet, são os desigrejados, não querem pastor para não ter compromisso. Então os outros, esses desigrejados diziam, nós somos discípulos de Cristo, o nosso pastor é Jesus. Aí Paulo recebe essas informações e Paulo escreve a carta para eles na primavera do ano de 57, lá de Éfeso. Paulo escreve de forma rápida a carta, procura meios para a carta chegar lá em Coríntios, e na carta Paulo começa, a primeira coisa que Paulo escreve no capítulo 1, ele faz as suas saudações. No capítulo 2 ele fala da sabedoria dele, que era do Espírito. Paulo escreveu no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele disse assim, eu preguei entre vocês
Um evangelho que não foi baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana. Apesar de eu ter formação acadêmica, apesar de eu ser poliglota, eu preguei o evangelho com poder e aconteceu milagres de Deus entre vocês. Terceiro, Paulo refutou a divisão na igreja e a contenda, aquilo que a gente chama hoje de panelinha. Irmãos, existe igreja, graças a Deus que aqui o pastor Celso está perto de todo mundo, mas existem igrejas que tem a chamada panelinha, o grupo exclusivista. Aqui no nosso grupo ninguém entra. Eu tenho um pastor amigo meu que foi pastorear uma igreja no lugar, cheio de alemão, cheio da grana, o dízimo ia lá em cima do teto da igreja, de tanto dinheiro que entrava naquela igreja. Ou esse pastor amigo meu disse: pastor Rinaldo, comecei a evangelizar. Eu disse: aqui tem dinheiro para a gente gastar no evangelismo. Começou a ganhar as pessoas. Os alemãos reuniram ele e disse: olha, você está ganhando um bom salário da igreja para cuidar de nós, né? Para trazer esse povo pobre para cá, esse povo estranho. O pastor disse: como é que é? Eu vim para cá para fazer a obra de Deus, e Cristo nunca fez distinção entre feio e bonito, entre pobre e rico. E o pastor foi embora da cidade. Irmãos, todo mundo é importante na igreja. Na igreja vai ter gente que precisa de cesta básica, é normal. Jesus disse: os pobres sempre vão estar com vocês. A igreja vai ter aquele que anda de carro importado. Isso é normal, isso é uma coisa que a gente não pode fazer nada, porque isso vem de Deus e é Deus quem faz. E a gente precisa entender tudo isso. Paulo já mandou para eles a real: vocês não podem ter divisão dizendo que é de Apolo, outro é de mim. Eu só fundei a igreja, passei 1 ano e meio com vocês e fui embora. Vocês não podem estar dizendo que um é de Cristo, outro é de Cefas, outro é de Apolo. Vocês não podem fazer isso. Essa era a ideia de Paulo para eles. Aí Paulo escreve também falando das suas qualidades como dispenseiro dos mistérios de Cristo. E no capítulo 5 Paulo fala da imoralidade que estava tendo entre eles, a mesma imoralidade que havia no tempo da deusa Epafrodito. Paulo escreveu e disse: expulse do meio de vós esse iníquo, esse mundo. Paulo usou o cajado com muita autoridade. No capítulo 6 Paulo fala sobre o litígio entre os irmãos. Tinha uns irmãos lá de Coríntios, eram aqueles que marchavam, rodavam, mas era o chamado Tom e Jerry, não se entendiam de jeito nenhum. Paulo também falou sobre isso. No capítulo 7, Paulo fala sobre o casamento. No capítulo 8, ele pega pesado, ele diz: como é que pode? Vocês estão participando da ceia do Senhor e da ceia dos demônios. Por que Paulo disse isso? Porque eles participavam da ceia, mas havia muita comida no templo de Epafrodito e no templo de Apolo, e tinha uns irmãos que iam dar uma chegadinha lá. Paulo disse: vocês não podem comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E ele vai tratando. Aí quando ele chega aqui no capítulo 15, aí eu vou encerrar com isso aqui. Aí Paulo diz assim: eu ensinei para vocês o que eu aprendi de Cristo. Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Aí Paulo vai dar para eles provas contundentes e reais que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu gosto de Paulo, que Paulo ensinava as claras. Paulo chegou, diz aqui em Atos 13, Paulo chegou numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. E quando ele começou a falar de Cristo, meu irmão, os que eram de judeus se levantaram e disseram: a gente aqui acredita que o Cristo vai ser da descendência de Davi. E Paulo disse: mas o Cristo que eu vos anuncio é da descendência de Davi. Aí Paulo olhou para ele e disse: olha, Davi serviu a Deus no seu tempo, morreu, foi sepultado. Aí tem a Bíblia, que é a NVI atualizada, que ela diz assim: foi sepultado e o seu corpo apodreceu. Paulo disse para eles, e disse assim: agora Cristo foi diferente, morreu, foi sepultado, mas o seu corpo não apodreceu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Paulo disse para eles: olha, Cristo ressuscitou. Capítulo 15, versículo 5. Ele foi visto por Pedro. Depois de Pedro foi visto pelos 11.
porque o Judas já tinha se enforcado. Paulo disse, depois dos 11 foi visto por mais de 500 irmãos, que alguns já dormem no Senhor, mas a maior parte ainda estão vivos. E disse, depois apareceu a Tiago, aquele que escreveu a epístola, que era irmão biológico de Jesus, que depois do nascimento de Cristo, Maria casou de forma normal com José e teve alguns filhos. Inclusive, Tiago, esse que escreveu esse livro da Bíblia, era irmão de Jesus. Tiago e também o Judas. E aí, Paulo vai dizer para eles, depois que apareceu a esses 500, apareceu a Tiago, depois de Tiago apareceu também a mim, que sou o menor dos apóstolos, sou como um aborto, porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Queridos, o que eu quero transmitir para você nessa noite, é para você sair daqui com o coração cheio de certeza, que você não está só fazendo parte de uma igreja evangélica. Você, além de ser membro de uma igreja, de poder participar da ceia, vamos lá, você tem um nome no céu escrito no livro da vida. Segundo, você tem a garantia, se você andar na presença de Deus, como o pastor já falou aqui, e a irmã também Deus usou no começo, se você andar da forma que Deus quer que você ande, se a gente andar da forma que Deus quer que a gente ande, você terá o dia do arrebatamento da igreja, a sua ida garantida. Você tem um nome escrito no céu, no livro da vida, tem a promessa do arrebatamento da igreja, tem a promessa de morar no céu, e tem mais, enquanto você estiver aqui, nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus vai estar com você. Eu preguei numa live hoje o que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios 1, 8. Paulo disse assim, eu passei tanta luta na Ásia, luta maior do que eu podia suportar. Eu não sei que luta é, ele não descreve que tipo de luta. Ele diz, foi uma luta tão grande que até da vida eu perdi a esperança. Você sabia que a Bíblia não esconde nada? Alguns grandes homens de Deus, já pensou a gente ouvir o pastor Paulo pregar isso? Pastor Celso, eu fui pregar numa igreja esses dias, Deus me deu uma mensagem, eu fui com a mensagem preparada, e a esposa do pastor daquela igreja, antes de eu subir, desceu a ripa nos irmãos e disse que crente não pode ter depressão nem doenças emocionais, essas doenças chamadas psicossomáticas. Eu já botei o olho assim, digo, meu Deus, não conhece, não sabe o que é que está falando. Irmãos, eu prefiro não falar um assunto do que eu não sei. E bateu pesado nos irmãos. E eu tinha um assunto pior, pastora Maura, que eu tinha um assunto que ia bater de frente com o assunto dela. Aí eu mostrei na Bíblia, olha aqui Paulo dizendo, minha luta foi tão grande, que eu pensei que ia morrer, que eu desisti da vida, que é outro. Elias, o homem que foi levado ao céu vivo, uma fase da vida de Elias, ele ficou debaixo de um pé de zimbro e orou e disse, Deus, pode me matar, porque eu não sou melhor do que meus pais. Eu estou falando de Elias, o profeta que dizia, segundo a minha palavra não chova, e ele dizia, chova segundo a minha palavra. Você sabe que tem um personagem na Bíblia que a gente fala muito dele, e quase ninguém diz isso aqui que eu vou dizer a você, Jó. Uma irmã pregou um dia, eu achei a palavra muito bonita, ela leu assim, pastora Maura, ai quem deras que Deus ouvisse o que eu peço. Eu achei muito bonito, fui ler, aí descobri que Jó estava pedindo para morrer. Eu estou falando aqui que o cristão, não é bom que a gente adoeça, mas quem é que pode prever que vai adoecer? Quem é que vai prever? Irmãos, eu tive uma crise de depressão há muitos anos atrás. Pastor Celso, foi o tempo que eu orava e jejuava mais na minha vida. Eu sei o que é pregar com depressão, eu sei o que é jejuar com doenças emocionais, eu passei por isso. E foi o tempo que eu estava mais buscando, de monte a consagração de manhã na igreja. Irmãos, uma coisa eu sei, o Deus que passa conosco pelo vale da sombra da morte, ainda continua no controle de todas as coisas. Vá ficando de pé com permissão do pastor. Fique em pé. Tem pessoas neste culto que o Espírito de Deus me faz saber que você está rindo por fora, mas está chorando por dentro.
Mas Deus manda dizer para você: sou o Deus de Elias, sou o Deus de Jó. Quando Elias estava pedindo para morrer, chegou um anjo. Não foi? O anjo disse para Elias: ó, aqui, ó, cheguei do céu agora. Está aqui pão e água. Elias comeu o pão que o irmão, se eu tivesse visto um anjo, eu tinha dado uma rodada assim. Eu estou falando de um anjo do céu. Elias viu o anjo. Eu já vou orar. O anjo deu pãozinho na boca dele, água, ele comeu e começou a dormir de novo. O anjo deu uma sacudida e disse: levanta-te, homem, coma mais pão e beba mais água, porque o seu caminho é cumprido na terra. Aí Elias se levantou e com a força daquela comida andou 40 dias com 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Eu estou dizendo para você, nós vamos encerrar. Eu quero orar por você e dizer para você que na hora dessa sua maior crise, que você não está demonstrando, você está segurando para não chorar na frente da sua família, não se preocupe que Deus vai cuidar de você. Deus vai curar doenças emocionais aqui nessa noite. Deus vai curar doenças na alma, doenças espirituais. Deus vai curar nessa noite. Enquanto a banda se aproxima, eu quero que você curva a sua cabeça. Eu não vou chamar você aqui na frente nessa noite, não. Eu quero orar por você aonde você estiver. Por favor, ore comigo. O pastor está me dando uma ordem aqui. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Chegue para cá, meu filho. Tem alguém para Jesus? Oh, coisa boa! Fica aqui na frente. Tem mais alguém? Eu não quero atrapalhar a banda, não. Eu queria cantar só uma frase de um hino. Desde ontem que eu estou com o ensino mexendo comigo. Acontece com a senhora também? Que diz assim, ó: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente me ajude. alguém, Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só pegou. restam feridas. Vamos já orar. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado. E o coração, Olha aí, explode isso. na dor. É hora de ter o Salvador. Levanta as duas mãos. O Salvador. Levanta. Ele é Jesus Que por você morreu na cruz, suas vergonhas e seus desprezos ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Querido Deus, aqui está este moço que está aceitando o Senhor como o único Salvador da alma dele. Perdoe os pecados dele, reescreva o nome dele no céu, no livro da vida, e sele com o teu sangue. Sustenta ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Manda para cantar. Sua glória sangrou no madeiro por mim e conectou. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, por gentileza. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de